sequência da parábola da semana passada, Lucas capítulo 15, nós estudamos a parábola ou as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida. E na sequência dessa parábola nós prometemos para esta noite a parábola do filho pródigo. E vocês vão ver que Jesus contou essas três parábolas numa sequência, respondendo a uma pergunta. E uma pergunta que nós vamos reler aqui esta noite, uma situação. Uma pergunta não, na verdade respondendo a uma acusação. Abre lá, Lucas capítulo 15. Lucas 15, vou reler os versos 1 e 2, para nós entendermos o contexto em que Jesus estava quando ele contou as três parábolas. Por que ele contou? Ele estava lidando com uma acusação que ele recebeu. Que acusação é esta? 15 verso 1, diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o que diz aí? Ouvir. Guarda esse verbo, é importante. Quem é que vinha ouvir Jesus? Cobradores de impostos e pecadores. Os cobradores de impostos eram bem-vindos na sociedade ou bem vistos? Não. O que vocês acham? Não. Quem gosta de cobrador de imposto? Eram mal vistos. E os pecadores? Também, né? Especialmente pelos fariseus. Portanto, a Bíblia diz que estes, que nós vamos chamar de rejeitados, eles faziam parte de um grupo que vinha ouvir Jesus. Vamos chamar os rejeitados, os pecadores e os cobradores de impostos. Agora vem um segundo grupo, verso 2, diz assim, mas os fariseus e os escribas murmuravam, diziam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus está sendo acusado pelos fariseus de receber, de andar com pecadores e comer com eles. Nós explicamos aqui na quarta-feira passada que dentro do pensamento oriental, este comer com eles tem um significado muito importante. Para eles, quando você se assentava à mesa com alguém, significa que você recebia esta pessoa. É um significado muito importante. Não era um ato qualquer nem comum. O comer, assentar-se à mesa e comer com alguém era um fato relevante para eles. Então eles não podiam aceitar jamais que Jesus, sendo quem dizia ser, aos olhos dele, o Filho de Deus, do que eles duvidavam, eles não aceitavam que este Jesus se assentasse à mesa com pecadores e cobradores de impostos. Então aqui, já nesses dois versos, além do contexto, nós temos uma coisa interessante para pensar aqui. Existem sempre dois grupos de pessoas que ouvem a Jesus. Um são aqueles que vêm realmente para ouvir, sentem a necessidade de ouvir a palavra. E o segundo grupo são aqueles que vêm para criticar. Sempre tem esse grupo. Aqui tem um grupo que está criticando Jesus. Então, é importante saber em que grupo eu estou, entre aqueles que sinceramente, de coração aberto, vêm para ouvir, ou se eu me coloco no meio daqueles que vêm para criticar. Jesus faz uma diferença clara aqui entre os dois grupos. E como ele recebeu essa acusação de que ele convivia com os pecadores, o que para pensamento do judaico, para os fariseus, isso é um absurdo. Nós estudamos aqui na quinta-feira, na quarta passada, como é que pensava um fariseu. Na mente dele funcionava assim: alguém, para ser recebido por Deus, tinha primeiro que se arrepender. Isso é o centro do pensamento da religião judaica. Havia necessidade que alguém se arrependesse para então ir à presença de Deus e ser recebido por Deus. E nós mostramos aqui que isso nada mais é do que salvação pelas obras, porque nesse caso o arrependimento passa a ser assim uma espécie de obra que me garante a possibilidade de receber o perdão de Deus. E vimos aqui, através das duas primeiras parábolas que Jesus contou, por isso ele contou as parábolas, Jesus inverteu a situação. É Deus quem vai atrás do pecador, é Deus quem procura o pecador, é Deus que o constrange com o seu amor, e é por esse amor imenso que o pecador se sente constrangido e acaba se arrependendo. É muito diferente do que o fariseu pensa. E eu preciso entender isso hoje. Se eu ficar esperando que haja arrependimento na minha vida, que eu mude de vida, que eu seja um bom homem para ir à presença de Deus, pode esquecer. Isso não vai acontecer.
porque é a ação do amor de Deus em mim que me transforma e faz com que eu me arrependa. O Evangelho é simples assim, não precisa complicar. E Jesus contou a historinha que foi uma bofetada para os fariseus, porque ele faz o pastor ir atrás da ovelha que se perde e a mulher ir atrás da moeda que se perdeu. A ação, a iniciativa é sempre de Deus, e os fariseus estão ouvindo. Agora, na parábola dessa noite, Jesus vai pegar mais pesado. As duas primeiras são light. Não sei se tem parábola light, mas as duas primeiras são light. Agora ele vai pegar mais firme com os fariseus e conosco, porque isso aqui não é só para eles. Vocês vão ver que isso aqui é para nós. Olha o que Jesus vai contar aqui, a historinha que ele vai contar. Então agora Lucas capítulo 15 verso 11 começa a parábola dessa noite. E diz assim: olha a história. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Para aqui. Começar a analisar primeiro algumas coisas. O comportamento desse filho mais moço. Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. O filho mais moço se aproxima do pai e diz assim: eu quero a minha herança em vida. Legal? Você gostaria que seu filho te falasse isso? Se você nem morreu, você está vivo, seu filho diz assim: pai, eu quero a minha herança agora, em vida. Não quero nem esperar o senhor morrer. Eu quero já. Legal esse filho? Exigiu. Diz a história que o pai fez. Pegou, repartiu a herança e entregou a parte dele. O que ele fez com a herança? Guardou, fez as malas e, como diz aí na gíria, fui. Sumiu. O que ele queria do pai? Só a herança. Só o dinheiro. Ele não queria mais nada, não tem amor por esse pai, abandonou, foi embora, não tem nenhuma obrigação com esse pai, foi embora. Queria o seu dinheiro, ele cobrou como um direito. Eu quero a minha herança. Ou seja, esse pai é como se tivesse uma obrigação de dar a ele aquilo que ele está pedindo. Olha o contexto do que Jesus está contando aqui. Cobrar do pai é algo que eu acho que eu tenho direito, na condição de filho, que ele só tem direito à herança na condição de filho. Em outra condição ele não tem direito a nada, só na condição de filho. Aí ele reclama então os privilégios, dessa condição. Privilégio de filho, tem vários privilégios. Um destes é o de receber a sua herança. Mas diz aqui que ele ajuntou, partiu no verso 13, para uma terra distante. E lá o que ele fez? Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que quer dizer isso aqui? Dissipou os seus bens? O que ele fez? Desperdiçou tudo, perdeu toda a herança, todo o patrimônio que o pai deu para ele, vivendo dissolutamente. Como é que a gente troca em miúdos aí? O que é viver dissolutamente? Na farra, na malandragem, na prostituição, gastou com mulheres, gastou com quem não deve, desperdiçou, perdeu tudo que o pai deu para ele, numa terra distante, saiu debaixo dos olhos do pai. Interessante que a mim me dá a impressão que ele foi embora porque ele não aguentava mais. O quê? Ele queria ser livre. E ele achava que a presença do pai, dizendo: não faz isso, não faz aquilo, isso não é bom para você, você tem que viver assim, senão você vai sofrer, não faça isso. Aquilo incomodava, ele achava que aquilo restringia a liberdade dele. Então ele achava que para ser feliz ele tem que sair debaixo dos olhos do pai e viver longe, bem longe. E aí a Bíblia descreve a história que Cristo conta, descreve a tragédia que acontece longe do pai. Ele curtiu a liberdade dele e perdeu tudo. Bom, mas Jesus vai acrescentar uns ingredientes aqui. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra,
e este o mandou para os seus campos para fazer o quê? Guardar porcos. Verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Interessante aqui agora, vamos parar aqui. Perdeu tudo, vivia na fazenda, debaixo da proteção do pai, achava que era infeliz porque não tinha liberdade, e tinha de tudo. Pegou tudo que ele achava que tinha direito, sumiu, foi viver o que ele chamava de felicidade ou de liberdade, e longe do pai, perdeu tudo, chegou num estado de necessidade, nem para comer tinha, foi pedir emprego, o fazendeiro colocou para tomar conta dos porcos. Tem um detalhe aqui: no tempo em que isso está acontecendo, que Jesus está falando, uma das maiores humilhações para um judeu era tomar conta de porcos. Por quê? Porque o porco era um animal imundo ou um animal puro? Imundo. E o que significava dentro do pensamento judaico? Contato com animal imundo. Para ele era uma humilhação. Tomar conta de porcos. Veja, saiu debaixo da proteção do pai, das bênçãos do pai, foi curtir a liberdade da vida, perdeu tudo e está em contato com os animais imundos que ele e o seu povo abominam. Olha a situação daquele que busca ser feliz longe do pai. E aí foi servir às suas fantasias, ilusões, ao seu próprio eu. Eu preciso ser feliz, né? Quanta gente diz assim: eu quero ser feliz, e não dá para ser feliz como cristão. Deus tem muita regra, é muita lei, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando você pega os 10 mandamentos, é só não matar, não adulterar, não roubar. Se Deus não deixa fazer nada, não posso fazer nada. Aí me lembra aquele caso, né, da pessoa que vai ao jardim zoológico, também está cheio de não lá. Não coloque a mão na jaula do leão, não coloque a mão na jaula do tigre. Já pensou você dizer assim: mas esse administrador aqui, ele é muito tirano, eu não posso fazer nada nesse zoológico. Não, então põe a mão na jaula do leão. Esse não é por amor a nós ou é um ato de tirania? Mas o filho interpretou que os nãos do pai não era um ato de amor, era um ato de tirania, de restringir a liberdade. É ruim, é chato, não dá para ser feliz assim, não posso fazer nada. E foi embora. E tentou viver a vida do seu jeito. E agora, diz aqui que nem comida de porcos ele tinha mais. Bom, mas o interessante é que diz que ele foi para uma terra. Como é que era essa terra? Distante. Sabe? É uma coisa interessante para a gente analisar aqui. Todo aquele que quer viver a sua liberdade, que quer satisfazer o próprio eu, toda pessoa que quer fazer isso, ela precisa sair de diante dos olhos de Deus, precisa ir para a terra distante. Em outras palavras, o pecador tem necessidade de se afastar de Deus, senão ele não consegue fazer o que ele quer fazer. A presença de Deus constrange. É por isso que a pessoa, quando está vivendo em pecado, não é que ela comete pecados, porque cometer pecados de certa maneira, em maior ou menor quantidade, todos nós não estamos livres. Mas aquele que vive no pecado, que é diferente, viver no pecado é muito diferente. Este se sente mal quando alguém convida para ele vir à igreja, quando ele entra aqui, porque a pessoa que está no pecado precisa estar longe de Deus, senão ele não consegue prosseguir no pecado. Incomoda, a presença de Deus incomoda, ouvir a palavra de Deus incomoda, irrita, aborrece, porque ela é como uma espada de 2 gumes que vai lá e divide a alma, e a pessoa não quer, então ela não quer ouvir. É como se ela colocasse a mão nos ouvidos e tapasse os ouvidos, e dissesse: eu não quero ouvir, por favor, Senhor, se afasta de mim. Porque quando Deus se aproxima, quando Ele está muito perto, não dá para pecar. Então ele precisa ir para uma terra distante, para ele poder ficar à vontade para pecar. Mas a terra distante tem uma atuação aqui, um benefício. É que só na terra distante é que o ser humano, o pecador, pode se dar conta da miséria, pode descobrir que o sofrimento é resultado das suas más decisões. É só na terra distante que ele vai experimentar a miséria de viver longe de Deus. É lá. Portanto, a terra distante é uma permissão de Deus, é uma bênção para que o pecador possa
enxergar a sua situação e descobrir a sua realidade. Deus permite que eu vá para uma terra distante, até deixa. Esse pai não permitiu que o filho saísse? Ele não amava esse filho, por acaso? Não. Ele entendia que o filho precisava descobrir algumas coisas. E por amor a esse filho, ele permite. Ele permite. Para que o filho descubra. Verso 17. Então, caindo em si, olha como eu gosto dessa expressão, né? Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A terra distante deu consciência para ele da situação dele: miséria, fundo do poço, porcos como vizinhos, comida de porcos. E chega a um ponto tal que ele passa a enxergar o que ele não podia ver. Descobre que longe do pai não há solução para ele. E aí ele decide voltar. E eu gosto de fazer uma pergunta aqui: por que este rapaz quer voltar? Ele está pensando já, isso aqui é o pensamento dele. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Quem deu consciência a ele disso? Aqui diz que ele caiu em si. Caiu em si. Entendeu, amadureceu, sofreu, descobriu que o pecado nós, quando pecamos, buscamos ilusões, buscamos nos satisfazer com coisas ilusórias. Ele cai em si e ele se arrepende e quer voltar. Mas a minha pergunta é: por que ele quer voltar? Só tem uma coisa aqui que me faz responder essa pergunta. Ele quer voltar por uma certeza que ele tem: é o amor do pai. Ele tem certeza do amor do pai. É isso que põe no coração dele o desejo de voltar. Tudo pode falhar nesse mundo. Os amigos da farra sumiram aqui, ó. Quando ele foi lá para os porcos, aqueles amigos que ele pagava os programas, que ele pagava os jantares, que ele financiava, sumiram. E assim aí fora. Ele ficou sozinho. Mas uma certeza ele tinha: o pai o amava. Ele tem certeza disso, ele não tem dúvida disso. E é isso que coloca no coração dele o desejo de voltar. Só que ele, nesse desejo, ele diz assim: os empregados do meu pai têm pão e eu nem isso tenho. Então eu vou voltar e vou pedir a ele que pelo menos me aceite como um dos seus trabalhadores. Mostra que, embora ele tenha certeza do amor do pai, ele tem ainda um conceito limitado desse amor. Ele tem certeza do amor, mas o conceito é limitado, porque ele ainda acha que o pai vai recebê-lo como um simples trabalhador. Ainda não entendeu totalmente a profundidade desse amor. Ainda não compreendeu a profundidade, a extensão desse amor. Verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso aqui é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Primeiro, porque diz que ele se levantou e foi para o pai. Ou seja, levantar-se aqui tem um sentido assim, ó, saiu do chão, da lama, dos porcos, se levantou, tomou uma atitude. Humilhado, aquele que saiu arrogante, bem vestido, com dinheiro, poderoso, está aqui maltrapilho, não tem vergonha de ir esfarrapado, sujo, fedorento, e voltar para o pai. Tem que ir. Esse ponto do orgulho ficou lá no chão. E aqui diz que, mas outra coisa interessante, antes de dizer o que eu ia dizer, a expectativa dele, lembra-se da história? Pediu a herança, demonstrou nenhum amor pelo pai, nenhuma preocupação com ele, cobrou o seu direito, foi embora, sofreu, quebrou a cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. E olha, um conselho para uma pessoa mais madura: quando dá tudo errado longe de Deus, a pessoa madura só tem uma coisa para fazer. Ao invés de ficar correndo de Deus, não adianta correr, para onde está, levanta a cabeça para o céu e diz: Senhor, cansei, deu tudo errado, não deu nada certo para mim,
eu cansei, vem me buscar. A gente não tem que correr atrás de Deus. A gente para onde está simplesmente porque Deus está atrás de nós. Ele sempre andou atrás de nós. É só parar e ficar onde você está, Ele vem te buscar. Tem que parar e dizer: Senhor, cansei, deu tudo errado. Foi o que esse jovem fez. Só que a expectativa dele é que, como ele aprontou tudo isso, é que ele receberia rejeição da parte do pai. Daí ele ter pensado assim: bom, pelo menos como trabalhador talvez ele me receba. Ele tinha uma expectativa de rejeição da parte do pai. Mas o que eu digo que isso aqui é lindo é porque esse verso diz que o avistou de longe. Ele vinha ainda de longe, lá longe. Os funcionários estavam trabalhando, acho que ninguém percebeu, ninguém reconheceu, mas o pai lá de longe viu que era o filho. Por quê? Quando ele saiu de casa, talvez o coração egoísta dele não imaginava quanto sofrimento ele ia causar para o pai dele. Essa parábola eu acho que ela é melhor compreendida por quem é pai ou mãe. Só nós sabemos o que é um filho sair de casa, abandonar numa circunstância dessa. Ele não tinha noção do quanto sofrimento ele deixou no coração do pai. Outra coisa que ele não sabia é que durante todo o tempo em que ele permaneceu fora, o pai sempre esteve à espera dele. Sempre orou para que ele voltasse. Sempre se preparou para esse dia, sempre confiou nesse dia. Portanto, quando só viu o vulto dele, para quem está esperando, não precisa mais. O pai de longe identificou: esse é meu filho. De longe. Antes que qualquer um visse, o pai foi o primeiro a ver. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Olha, quando o pai chega, e aqui diz que quando o pai o avistou, saiu como no verso 20? Quando avistou, o verso 20, compadecido dele, movido de compaixão, de intensa compaixão, o pai correndo o abraçou e beijou. Quando o pai viu ele de longe, fez o quê? Saiu correndo que nem doido, que nem louco atrás. Imagina que saiu gritando, fazendo o maior carnaval. Meu filho. Diz que o abraçou e o beijou, e ele esperava a rejeição. Não houve uma crítica, uma censura, uma palavra. Apenas beijo, abraço, alegria. Só. E aqui, no verso 21, enquanto ele começa a falar: Pai, pequei contra ti, eu acho que eu começo a imaginar como ele estava todo sujo, fedorento, com a roupa rasgada. O pai não quer que as pessoas o vejam assim. Eu imagino o pai tirando a capa, passando em volta do corpo do filho e cobrindo a vergonha dele. Porque o pai não quer que o pecado de nenhum pecador arrependido seja exposto. Ele traz pelo seu braço poderoso, mas traz protegido, traz coberto, não cobre a vergonha do pecado. É assim que ele traz de volta. Quando o filho chegou, ele estava coberto pela capa do pai. Não veio exposto. E ele vinha pelo caminho, dizendo aquilo que ele pensava dizer, né? Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Amigos, eu imagino aqui, eu fico imaginando, às vezes eu fico na minha casa ou no escritório lendo isso aqui, a minha cabeça viaja. Eu fico imaginando Jesus contando essa parábola para os fariseus, eles ali ouvindo. Quando chegou nessa parte, que o pecador, aquele cara que foi embora, gastou tudo na prostituição com mulheres, desperdiçou os bens, aprontou tudo, vem voltando, o fariseu ouve Jesus dizer que o pai correu, abraçou, recebeu, trouxe, mandou matar o melhor novilho. Eu acho que o fariseu está dizendo assim: me tira o tubo. Não é possível isso aqui. Que absurdo. Fariseu e Jesus contando essa história, imagina que os fariseus estão ali, porque para eles isso aqui é inadmissível. Como é possível isso aqui? Aprontou tudo, volta e o pai ainda recebe. Percebe o que Jesus está fazendo? Está
botando em conflito o pensamento deles com o pensamento de Deus, colocando em conflito a religião falsa que eles pregam e o evangelho de Cristo. Jesus está fazendo isso, está derrubando, detonando tudo aqui, numa simples historinha, derrubando todos os pilares deles, tudo aquilo de falso que eles pregavam, de hipocrisia, de falta de amor. E aqui Jesus está colocando nesse ponto da parábola em evidência uma palavrinha chamada perdão. Perdão. Não há uma só acusação na boca desse pai. Não houve uma censura até aqui. Não que o pai concordasse com o que o filho fez, não é esse o ponto. É que o perdão faz com que tudo aquilo que estava lá no passado fique lá no passado e fique esquecido para sempre. Quando a gente perdoa, esquece, não se toca mais no assunto, não se lembra nunca mais, a gente enterra lá no fundo do mar. Quem perdoa esquece, aquele negócio de dizer assim, não, eu perdoei, mas não esqueci. Pode ser qualquer coisa menos perdão. Dá o nome que você quiser, mas não chame isso de perdão. Porque quem perdoa, esquece, apaga. E aqui, esse filho, a partir do momento que se arrependeu, está nos braços do pai, ninguém se lembra mais daquilo que ele fez. O pai não admite mais que se toque no assunto. Verso 25. Ora, o filho mais velho, agora vai entrar aqui um ingrediente na história, né? Agora, Jesus ainda não disse tudo para eles que queria dizer, para os fariseus. Agora é que o bicho vai pegar, como se diz. Agora ele vai colocar um ingrediente na historinha. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O mais velho, olha o que Jesus está fazendo. Agora ele conta que no meio dessa festa da alegria do pai por receber o filho arrependido que voltou, o mais velho estava no campo e não sabia de nada. De repente vem voltando para casa, vê a festa, a dança. Chamou o criado: o que está acontecendo aí? Teu irmão mais novo chegou aí, teu pai está alegre, feliz da vida. Qual? Aquele que subiu, foi embora? Ele está aí. Diz que ele ficou indignado, enfurecido, enciumado. O pai saiu, foi lá fora falar com ele, e ele estava irreconciliável. Ele não admitia aquilo, ele não aceitava aquilo. Olha, verso 29. Mas ele respondeu a seu pai, presta atenção na resposta do irmão mais velho. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cerrado. Olha, sabe o que o irmão está dizendo aqui? E Jesus está falando isso para os fariseus. O irmão mais velho está dizendo o seguinte: que essa acolhida que o mais novo recebeu é um insulto a ele, filho mais velho. Por quê? Porque ele considera isso uma grande e tremenda injustiça. Ele disse: eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, nenhuma das tuas ordens. Está falando para o pai: eu que nunca transgredi nenhum mandamento teu, nunca recebi um novilho. Este que se afasta, pronta de tudo, chega, o senhor não recebe de volta, ainda faz uma festa dessa para ele, uma festa que o senhor nunca fez para mim. Talvez para alguém distraído, alguém que não conhece o evangelho e leia isso aqui, distraído, é capaz de dizer assim: mas o cara está com razão. Pode parecer, né? Pode parecer que ele esteja com razão. Eu nunca transgredi nenhuma ordem tua, eu sempre fiquei do teu lado, eu sempre trabalhei aqui para o senhor na fazenda, nunca ganhei nada de presente, o senhor nunca fez festa para mim, e para o outro que aprontou de tudo, o senhor recebe desse jeito, com sorrisos, faz a malfestança. Isso não é justo. Isso aqui, amigos, eu disse que não é só para fariseu não, hein? Isso aqui é para nós. Isso é para quem está vivendo hoje e não compreendeu a justiça de Deus ainda. Para quem ainda não compreendeu.
a justiça de Deus. Mais para frente, isso vai ficar um pouco melhor explicado. Sabe, até aqui, engraçado que esse irmão mais velho aqui, toda vez que a gente lê essa parábola, esse irmão mais velho, ele fica muito impopular, né? Ninguém gosta dele na parábola. Todo mundo critica o irmão mais velho. Só que na vida real, o irmão mais velho pode ser um oficial da igreja, pode ser um cristão, pode ser um pastor. Basta que se comporte assim. Basta que considere, há algum tempo atrás, na outra igreja que eu frequentei, eu me lembro e marcou muito para mim, de um oficial muito antigo da igreja, quando soube que a igreja estava para receber de volta uma pessoa que havia sido, a palavra não é punida, disciplinada, havia sido disciplinada porque andou cometendo uns deslizes na sua vida pessoal, se arrependeu, se rebatizou e queria ser readmitido na mesma igreja. Eu nunca vou esquecer de um oficial antigo da igreja que disse: se esse irmão for readmitido aqui, eu saio desta igreja. Irmão mais velho na parábola. É para nós isso aqui. Isso aqui é para nós. Jesus está falando para nós aqui. Que direito nós temos de julgar? Mas é interessante que, se você analisar o lado psicológico da coisa, e quem sou eu para falar de psicologia, né, Celeste? Tendo uma psicóloga aqui das melhores. Mas, Celeste, permito-me ficar pensando, se a gente analisar o lado psicológico, é fácil de entender como esse irmão nunca, o mais velho, nunca participou do sofrimento do pai quando o mais novo foi embora. Ele não participou desse sofrimento. Também não participava da alegria. Está mostrando o coração dele. Ele não sofreu quando o irmão foi embora, também não fica alegre quando o irmão volta. Se ele sofresse como o pai com a perda do irmão, ele ficaria muito alegre no retorno. Então o que ele está mostrando é o coração dele. Não tem nada de justiça aqui no que ele está falando. Nada. Verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Interessante que aqui, olha o verso 30. O verso 30 diz assim: vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens. Ele não falou assim: vindo porém o meu irmão. Não. Ele nem considerava o outro irmão dele. Era tão indigno que não era mais irmão. Ele falou: esse teu filho. Já viu briga de casal? É assim, né? A educação dos filhos. Quando o garoto faz uma coisa legal na escola, a gente vai na festa dos pais, né? O garoto faz: ah, meu filho, olha que meu filho, como meu filho é legal. Fez a primeira besteira em casa, a gente olha para a esposa e fala: olha o que o teu filho fez. É isso aqui, ó. Ou ele não gostava do irmão, falou: esse teu filho, falou para o pai. Porque ele não gostava do irmão dele. Considerava o irmão indigno, desmerecedor dessas bênçãos. Verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Você não perdeu nada, filho. Você não está sendo prejudicado em nada. Que prejuízo o recebimento do teu irmão está trazendo para você? O que você perdeu? Você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Você não está sendo lesado nem prejudicado. Verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos ou nos alegrássemos, porque este teu irmão, olha o pai dizendo: olha, não é só meu filho não, ele é teu irmão. E é isso que Deus está dizendo. Quando nós dizemos assim: se esse pecador vier para cá, Deus está dizendo assim: esse pecador, vírgula, este teu irmão. É isso que Deus está dizendo para nós. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a alegria do pai. A alegria do pai é porque alguém que estava perdido foi reencontrado, foi salvo. E tem que haver alegria pela salvação de uma pessoa. Alguém que se diz convertido e não sente alegria pela salvação de alguém, me desculpe, ainda não é convertido. Não é. Se alguém disser assim: aquele fulano ali, aquele não pode se converter, aquele tem que queimar no fogo do inferno, a sua religião pode ser qualquer uma, menos a cristã. Cristão não deseja isso. Cristão não torce para que alguém se perca para sofrer. Cristão não faz isso.
Estão torcem para a pessoa se converter. Qual é o fim da parábola, hein? Nós terminamos aqui, verso 32. Qual o final? O irmão mais velho se arrependeu de ter feito isso? Não diz. Aqui não fala. Jesus ficou em silêncio no final. Está deixando para cada um de nós terminar a parábola. Percebeu? Ele não contou aqui como é que ficou isso. Ele parou aqui. Por quê, hein? Por que ele fez isso? Qual é o simbolismo aqui que a gente pode tirar? Por isso que ele não encerrou. Quem representa o irmão mais velho? Simboliza quem? Para aquele tempo, os fariseus. Para os nossos dias, os que se comportam como fariseus modernos, os que pregam salvação pelas obras, os que são justos a seus próprios olhos, que tem a sua justiça própria, aquele que acha que não peca, que não erra, aquele que tem facilidade de apontar o erro dos outros. Interessante uma coisa aqui, eu sempre gosto de dizer isso. É interessante como às vezes nós temos facilidade de criticar um irmão ou uma pessoa naquilo em que nós somos fortes. Vou dar um exemplo. Eu não bebo, nunca bebi em toda a minha vida bebida alcoólica, nunca, muito antes de ser adventista, nunca bebia, nunca gostei de bebida. Eu não fumo, eu nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na vida, na boca. Eu nunca usei droga. Seria muito fácil para mim pegar alguém que seja fraco nesse ponto, alguém que tem um problema do alcoolismo, alguém que fuma, e ficar dizendo assim, pô, mas aquele cara não toma jeito, pô, ele fuma, não sei o que, a gente já falou, vai morrer, já mostrou para ele que dá câncer, e é fraco, e não tem personalidade. É fácil, né? Eu estou criticando alguém no ponto que eu sou forte, e ele é fraco. É fácil para mim criticá-lo naquilo que eu sou forte. Eu tenho que pensar no meu ponto fraco, em que ele pode ser forte. Então eu comparo o defeito dele com o meu. Ele fuma, mas em compensação eu tenho esse defeito aqui, ó. É assim? Eu tenho que entender a fraqueza dele na minha fraqueza. De outra maneira, é muito fácil para um ancião, para um homem idoso, que tem muito mais controle das decisões, da mente, do corpo, criticar um jovem porque não consegue, por exemplo, se conter diante do sexo. É fácil. Um homem na minha idade, com 52 anos, é muito mais fácil ter controle e discernir do que um jovem de 16. Temos que aconselhá-lo, temos sim indicar o caminho correto, mas temos que entender a dificuldade dele, que não é a nossa. Jesus está mostrando que nós temos que entender isso aqui. O pecado daquela pessoa é a fraqueza dele, e eu tenho que respeitar a fraqueza dele, e eu tenho que ajudá-lo. Ou seja, o pecador não é digno de crítica, ele é digno de perdão, é disso que ele precisa de perdão, não precisa de ninguém para acusá-lo. A pessoa já está lutando com um turbilhão de tentações, está sofrendo com o seu próprio pecado, ele não precisa de ninguém para ficar apontando o dedo para ele, e para dizer, você é sem vergonha, você é isso, você é aquilo. Não! Vamos tirar nosso manto de justiça, vamos colocar sobre a pessoa que precisa, vamos cobrir a vergonha dela, vamos trazer nos braços, vamos perdoá-la. E ele vai conhecer o Evangelho de Cristo. Aí não preciso mais falar de Jesus para ela. Ela está entendendo o que é Cristo. É isso que ele está ensinando para os fariseus. O filho que foi embora já aprendeu, já entendeu que fez besteira. Já sabe que perdeu tudo. Já comeu comida de porco. Já entendeu, não precisa falar, está sofrendo, está humilhado. Ele precisa de carinho, de amor, ser recebido. Ele não precisa de um irmão apontando o dedo e dizendo, você não presta, você não vale nada. Ele não precisa disso. Ele precisa de um pai de amor. Quero encerrar dizendo uma coisa. Cristo está fazendo um chamado nessa parábola para o nosso tempo. Eu até anotei aqui, interessante, aqui tem uma definição do dicionário Oxford do que seja fariseu. Eu fui pesquisar e aqui diz assim: o dicionário Oxford define fariseu como, abre aspas, membro de uma antiga seita judaica conhecida por sua estrita observância da lei tradicional, por sua pretensão de uma santidade superior. Esse é um fariseu, pretensão de santidade, guardar a lei. Portanto, uma pessoa justa aos próprios olhos, formalista e hipócrita. Isso é ser fariseu.
Então, se eu me considero, se eu sou uma pessoa justa aos meus próprios olhos, sabe aquele cidadão que diz assim: eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu não peco, eu sou um homem que guardo todos os mandamentos. Primeiro que se faz isso, ótimo, ótimo. Ninguém vai criticar por alguém por fazer isso. Quem vai criticar alguém por seguir corretamente a lei? Só que isso não pode ser motivo para não ter misericórdia com quem não consegue. Se você consegue, ótimo. O ponto não é esse. Não se critica quem consegue. Critica-se o fato dessa pessoa se sentir melhor ou superior a alguém. E aí na parábola você tem lá o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Jesus não continuou a história. Qual é o centro da parábola? Qual é o centro da história? Alguém podia dizer: o comportamento do filho mais novo que foi embora, aprontou e voltou na dor. Simbolizando, o filho mais velho simboliza o pensamento farisaico, aqueles que são justos aos seus próprios olhos, os formalistas. O filho mais novo simboliza quem? Os que se afastam de Deus e voltam pela dor, claramente. Mas eles são o centro da parábola? O centro da parábola não é nem o comportamento de desvio do filho mais novo e arrependimento, nem o comportamento totalmente esdrúxulo do filho mais velho. Não é o centro da parábola. É a maneira como o pai lida com os dois. Ele perdoa os dois, recebe os dois e ama os dois. Esse é o centro da parábola. O foco está no amor do pai, não está no comportamento dos filhos. Então, quando eu saio daqui dessa igreja essa noite, eu preciso entender que isso aqui não é para apontar o erro de alguém, criticar alguém, é para sair daqui entendendo o seguinte: o pai me ama tanto. É o amor de Deus que eu preguei aqui essa noite. É um Deus que tira o seu manto, me cobre a minha vergonha, me reintegra, faz com que todos voltem a me respeitar, porque os servos e os escravos daquela fazenda tinham que continuar respeitando aquele homem, porque ele era o filho. Ele pediu condição de empregado e foi readmitido na posição de filho. Quando Deus nos reintegra, Ele fala: não, que é isso? Não abaixa a cabeça não entra na igreja de cabeça baixa, porque a sua vida teve problemas lá atrás. Ergue a sua cabeça. Você não está entrando aqui como servo, você está entrando aqui como filho. É na condição de filho. Ergue a cabeça. Você é filho do rei. É assim que Deus nos readmite, nos traz de volta, nos reintegra. Portanto, o centro da parábola não está no comportamento dos dois irmãos, está no amor do pai, é a maneira como eles recebem. Eu quero concluir com uma história de um filho que saiu de casa. Talvez tenha pego sua herança, brigou com o pai, aprontou de tudo, foi embora. Com um detalhe: antes de ir, a desavença era tanta que ele disse assim para o pai: o senhor nunca mais vai ver a minha cara. E foi embora, sumiu, largou os pais lá no meio do interior, do mato, e foi embora. E os anos passaram e ele talvez não tenha comido comida de porcos, mas sofreu, perdeu, quebrou a cara, deu tudo errado, amadureceu. E um dia começou a sentir vontade de rever o pai. Tomou uma decisão e escreveu para a mãe primeiro, dizendo que naquele domingo que viria, ele ia passar de trem lá na estrada que passava em frente à casa dos pais. Tinha receio de saber se o pai ia querer recebê-lo de volta ou não, depois de tudo que ele fez e disse. Tinha dúvida: será que ele vai me receber? Então escreveu para a mãe e disse assim: mãe, domingo eu vou passar em frente. Se o pai quiser me receber, se ele permitir que eu vá aí, eu quero combinar um sinal com a senhora. A senhora pendura uma toalha branca no varal. Quando eu passar de dentro do trem, se tiver a toalha branca eu desço, se não tiver eu sigo no trem. Chegou o domingo, tomou o trem, está lá ele, só que estava muito nervoso, muito aflito, e caminhava de um lado do outro para o trem, e a viagem, e um homem sentado ali viu aquele rapaz, aquele homem, né, nervoso de um lado para o outro, não se conteve e perguntou qual era o problema, e ele também contou: aconteceu isso, e eu combinei, eu estou muito nervoso, eu não sei se meu pai vai me admitir de volta, e eu queria tanto voltar a falar com meu pai. E a viagem foi chegando, até que chegou uma hora, ele foi ficando cada vez mais nervoso. Chegou uma hora que ele olhou e disse assim: me faz um favor, a casa dos meus pais fica depois da próxima curva, eu não tenho nem coragem de olhar, não vou conseguir olhar. O senhor olha para mim, por favor, e vê se vai ter uma toalha branca no varal. E abaixou a cabeça, e nervoso. E aquele homem ficou tomando conta pela janela, passou a curva, e ele começou a gritar: vem aqui, olha aqui comigo. Quando ele virou para a janela, aqueles pais tinham pego todos os lençóis brancos da casa,
Todas as toalhas brancas, tudo que havia de branco, havia pendurado nas árvores, no varal, no telhado. Era branco para tudo quanto é lado. O homem começou a chorar, fez o trem parar gritando. E o homem que ficou dentro do trem só viu aquela pessoa sair correndo pela grama e viu o pai velhinho correndo no encontro dele. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei se você andou brigando com o pai. Não sei se você está de mal com ele. Não sei se você tem vergonha. Não sei se você tem medo que ele possa rejeitá-lo. Mas quando você sair daqui, eu quero que você saiba uma coisa. Todas as estrelas no céu como sinal. Está dizendo para você, eu te recebo. Todas as estrelas como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e quarta-feira que vem mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu como sinal. Está dizendo para você, eu te recebo. Todas as estrelas como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e quarta-feira que vem mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu como sinal. Está dizendo para você, eu te recebo. Todas as estrelas como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e quarta-feira que vem mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu como sinal. Está dizendo para você, eu te recebo. Todas as estrelas como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e quarta-feira que vem mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu como sinal. Está dizendo para você, eu te recebo. Todas as estrelas como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e quarta-feira que vem mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus.
Todas as estrelas no céu têm um sinal. Está dizendo para você: eu te recebo. Todas as estrelas, como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração, e quarta-feira que vem, mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu têm um sinal. Está dizendo para você: eu te recebo. Todas as estrelas, como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração, e quarta-feira que vem, mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu têm um sinal. Está dizendo para você: eu te recebo. Todas as estrelas, como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração, e quarta-feira que vem, mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus. Todas as estrelas no céu têm um sinal. Está dizendo para você: eu te recebo. Todas as estrelas, como sinal para você. Você vai ver que você não precisa se mexer, ele vem correndo ao teu encontro. É esse amor de Deus que nos mantém vivo todos os dias, que nos protege, que nos ampara. Na próxima quarta nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Essas histórias que ele contava e que tem tanta coisa importante para a gente aprender com ele. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração, e quarta-feira que vem, mais uma parábola de Jesus para a gente aprender mais e aprender a confiar mais no amor de Deus.